Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. A gente está iniciando hoje o nosso primeiro programa do nosso podcast tão novinho que eu nem me lembro do nome, hein? Tecnodocast, tá certo? O que a gente vai fazer aqui, né? Nós vamos trazer temas polêmicos sobre educação e tecnologia digital para discutirmos à luz da tecnodocência. Eu sou a professora Luciana, esse é o professor Robson. Oi. Somos professores do Instituto Universidade Virtual da Universidade Federal do Ceará. E hoje, mais especificamente, nosso tema é o uso da inteligência artificial na escola à luz da tecnodocência, ok? E aí, se vocês gostarem do vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, né? Deem um toquezinho aí no sininho para sempre receber as novidades que a gente vai estar trazendo para vocês. O argumento dessa temática de hoje diz respeito a uma publicação feita pelo Diogo Cortiz da Tilt Wall no dia 31 de agosto de 2024. O título da publicação diz o seguinte: se não estivermos atentos, é assim que a IA pode arruinar a educação. O uso da IA na educação faz com que os estudantes copiem e colhem resultados, mas não que esses estudantes aprendam o que esses resultados trazem para colocar nas provas e saírem bem. E aí o que a gente está trazendo? Duas definições importantes, de inteligência artificial e de tecnodocência. Quando a gente fala sobre inteligência artificial, a gente está falando sobre um ramo da ciência da computação que vai se dedicar a criar máquinas e sistemas capazes de simular a inteligência humana. E quando a gente traz a tecnodocência, a gente vai estar falando sobre a integração entre docência e tecnologias digitais da informação e comunicação, de tal forma que essa docência pode ser transformada, ser pensada de uma outra maneira para que as tecnologias digitais sejam então inseridas. Então, dentro desse contexto, a gente vai abrir aqui para a primeira pergunta. Professor Robson, a inteligência artificial, de fato, pode atrapalhar o processo de aprendizagem dos estudantes? Bom, em primeiro lugar, tudo bem, né? Eu acho que a gente está com essa ideia de compartilhar com vocês algumas ideias e também para o pessoal poder colocar ideias lá, fazer comentários, etc., né? Para a gente poder interagir. Olha, eu acho o seguinte: a inteligência artificial pode atrapalhar a educação, né? Complicar o meio-campo? Pode sim, como intempéries pode, como lápis de tabuada também, né, complicou um pouco os professores, como a calculadora complicou os professores lá nos anos, final dos anos 70, 80, como a internet complicou também, muitas coisas podem complicar a docência, né, eu vou falar o tempo inteiro em termos de docência, porque eu acho que é diferente de falar a educação. Então a docência e a inteligência artificial, eu acho que ela precisa ser incorporada, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser integrada, né, nos processos de docência, porque até a falta de luz numa escola pode atrapalhar a educação. O preço dos livros, o preço de uma passagem de ônibus, falta de alimentação. Então eu penso que a gente não pode demonizar nada disso. Um mau professor, eu acho que o que mais pode atrapalhar a docência é uma pessoa com uma má formação para dar aulas, para dar aulas e para interagir nas aulas. É interessante porque às vezes a gente fala sobre essa questão do ensino tradicional e o quanto ele tem sido prejudicial, entre aspas, ou o quanto ele está obsoleto em relação àquilo que a gente faz, né, na sala de aula e das possibilidades que a tecnologia digital traz para a gente, né? Como é que você vê assim, essa relação entre essas aulas mais tradicionais e o uso da inteligência artificial? Pronto, é outro elemento assim, que eu acredito, né, na nossa conversa. Eu queria também ouvir o que tu pensa sobre isso, né? Porque, veja só, tradição, né? Daqui a mais uns 50 anos, talvez, o uso das tecnologias digitais vai se tornar uma coisa tradicional, vai ser uma tradição. Então, eu penso que a tradição, qualquer que seja ela, quando ela começa a ancorar e começa a dificultar os processos evolutivos, entende? Ela se torna um veneno, né? Ela se torna algo muito, muito negativo, né?
Eu acredito que os grandes ditadores, né, eles têm que manter a tradição da ditadura, né, aquela tradição ridícula e politicamente inaceitável, para poder, vamos dizer assim, manter as coisas tal como elas estão. Então, o que eu percebo é que se eu tentar incorporar, se eu tentar integrar na docência essas novas tecnologias digitais, e quando eu fizer isso, eu acabar reduzindo, aprisionando, prendendo, não é, a aula, que nem o currículo faz hoje com os professores, né? Quer dizer, nós temos um currículo que toda segunda-feira tem aula disso, toda terça-feira tem aula daquilo, todo primeiro período, quer dizer, todas essas coisas assim que ancoram, que atrasam, que de repente você tem um momento no contexto que pode estar dando uma discussão muito legal, entendeu? E esse momento se sucumbe porque acabou os 50 minutos de aula, né? Então essas coisas assim da tradição podem ser negativas. Eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão com as tecnologias para romper essas barreiras. E a inteligência artificial eu acho que pode ser trabalhada de forma muito legal, desde que eu não vá aprisionar o trabalho, a integração da inteligência artificial, eu não vou aprisionar aquilo nas rédeas ou então naquele tabuleiro de 64 casas. Entende? Ela precisa de um outro jogo para acontecer. Se eu não vou conseguir prender ela nessas 64 casas. Pois é, então, o Diogo Cortez, né, que a gente citou no início aqui, né, do nosso argumento, ele coloca uma palavra bastante forte, né, que é arruinar a educação. E a primeira vez que eu li, me chocou, e na segunda vez eu falei, ainda bem, né, que é arruinar a educação. Por que eu coloco dessa maneira, né? Você já estava me questionando em relação ao que eu penso sobre isso, né? Porque a forma como a educação está hoje está bastante difícil. Nós temos alunos que estão cada vez mais concentrados nos celulares, não é nem no computador. E eu digo isso porque a experiência que a gente tem em sala de aula agora, imagina, eu tenho uma experiência de sala de aula de 15 anos atrás, né? 20 anos atrás, mas a gente está indo para a escola hoje e a gente vê o quanto essa questão do letramento digital é difícil para os alunos. Eles não sabem trabalhar no computador, eles sabem mexer no celular. Isso não significa que eles sabem estudar pelo celular, que eles sabem pesquisar pelo celular, que eles sabem criticar o que vem as coisas através do celular. Eles sabem utilizar o celular para jogar, para entrar nas redes sociais, né? E muitas vezes ele não pode utilizar esse celular na sala de aula, né? E aí agora a inteligência artificial, né, que às vezes vem pelo celular, mas pode vir pelo computador também, né? Vai estar arruinando a educação. Ainda bem, porque quem sabe assim a gente quebra as paredes da sala de aula. Concordo, né? totalmente. A Paula Sibilha já trazia isso. Né? Nossa, quem sabe, né? A gente rompe com isso. Redes ou paredes, né? Exato, né? Do livro Redes ou Paredes, a gente deixa até na descrição para vocês, né? O que acontece? Tomara que rompendo a inteligência artificial, trazendo esses elementos e dizendo, olha, não precisa mais memorizar a tabela periódica, você não precisa mais memorizar determinadas coisas, porque a IA vai trazer para você. Lógico. Você não precisa mais ficar fazendo cálculos muito complexos à mão, porque tem uma calculadora potente para você fazer. O que você precisa fazer agora? Você precisa ir além, você precisa superar esse elemento que está sendo colocado para você agora nesse formato. Eu falei, por que eu vou ter que fazer prova trazendo elementos memorísticos, né, para mostrar que eu tenho uma memória muito boa? Ora, o computador tem uma memória muito melhor, né? Ele tem capacidades melhores do que a nossa em alguns aspectos, mas em outros ainda deixa muito a desejar. E talvez isso a gente precisa desenvolver melhor. Por isso, arruinar a educação nesse sentido, desse tradicional aí que às vezes as pessoas demonizam, né? Romper com essa barreira e trazer a inteligência artificial para que a gente possa se tornar pessoas mais criativas, para que a gente possa se tornar pessoas mais reflexivas, para que a gente possa fazer conexões com mais, como é que eu posso dizer, maestria, né? Que a gente possa trazer esses elementos à tona, né? Então eu acho que
Ainda bem que a inteligência artificial existe para dizer, olha, não dá mais para ser assim, como é que a gente vai fazer uma docência diferente? Aí, se for assim, o docente vai passar vergonha. Se ele tentar usar os esquemas do século XIX ou do início do século XX, ele vai passar vergonha, não tem como. Vai perguntar lá para o fulano uma determinada coisa e a inteligência artificial vai te dar aquele conceito, aquela definição. Então ele tem que, inclusive, eu acho que a inteligência artificial vai nos dar um gás assim, bem legal, uma coisa que a filosofia, né, a gente falou, está nos bastidores, né, a gente falou e a gente estava percebendo, né, a inteligência artificial vai empurrar você a fazer boas perguntas, né? Quer dizer, se você souber fazer as boas perguntas, você consegue ter respostas interessantes. E o mais interessante para mim também é que quando tem um docente assim que entra com esse papo do arruinado, vai acabar, os alunos não vão mais não sei o quê e tal, eu penso que a figura, vamos dizer assim, está nessa tradição das relações de poder e saber, onde o professor domina o conhecimento e diz para o cara o que ele deve ler. Né? Aí, de repente, ele vai lá na IA e pergunta, tem mais algum autor que escreveu sobre esse tipo de assunto? Aí vai aparecer mais uma ruma de autor. Algum desses autores considera as questões de diversidade, gênero, enfrentamento como sendo significativas? Ele vai pegar coisas que o docente vai perder poder, vamos dizer assim. Eu acho que no fundo, assim, eu continuo firme com Michel Foucault nessa ideia. Eu acho que no fundo as coisas estão essa coisa de perder o poder. Eu me lembro que lá nos anos 80, início dos anos 80, foi em 84. No início dos anos 80 se pichava assim nos muros da universidade, né? Tem que derrubar as paredes da escola, tem que derrubar as paredes no sentido de levar a universidade e a escola para a comunidade, né? E aí vem a internet, né, que derruba digitalmente essas paredes, e aí a internet é proibida dentro da escola, né? Então agora nós queremos paredes, inclusive paredes que segurem os alunos e que segurem digitalmente a comunicação. Paredes virtuais, né? Então quer dizer, é um negócio muito doido, assim, toda essa visão apocalíptica, né, das tecnologias, assim, eu acho que elas revelam o quanto nós, entre muitas aspas, docentes, formadores, estamos defasados, vamos dizer assim, da comunidade que nós estamos pretensamente querendo interagir na forma de ensino e aprendizagem, sabe? Acho que a gente ainda é muito atrasado em relação a isso. Então quer dizer que o aluno que não lê tem a razão de não estar querendo ler? Digo, não, eu acho que não tem razão, porque eu acho que não deveria ser substitutivo. Eu acho que essa briga de 1 ou 0, essa briga binária é que está gerando esses pensamentos, entende? Então por que o cara não pode ler e ao mesmo tempo ver vídeo, e ao mesmo tempo conversar, e ao mesmo tempo falar pelo WhatsApp? Então está tudo muito científico, excludente, entendeu? Agora a forma de se comunicar vai ser superada, então a gente não fala mais pessoalmente, só pelo WhatsApp. Agora ninguém mais pergunta a definição de nada, porque vai na inteligência artificial e vai ter lá a resposta. Vai ter a resposta da inteligência artificial, aí você vai dar a sua resposta que nem eu brinco, né? A resposta de rua. Né? Eu duvido muito que a inteligência artificial, vamos dizer assim, ela precisa ser tratada como algo assim que separe, né? Grupo A e grupo B. A gente tem que parar com isso. Eu acho que a gente tem que parar com isso. Tanto é que a gente trabalha com base na integração, né? A gente tem que integrar essas coisas. Historicamente, toda vez que a gente proibiu um avanço desses, foi literalmente para dar com os burros na água. Entendeu? Não funcionou. Em nenhum caso funcionou. Não pode tirar os uniformes das escolas. Tiraram. Agora volta os uniformes, mas os uniformes são fashion, né? Quer dizer, é uma camiseta tão bonita, né, que o aluno quer usar na rua, porque fica uma camiseta que nem time de futebol, né? Um negócio legal. Então quer dizer, é tudo muito embolado no meio campo. A gente trabalha muito com esse sentido de exclusão. Eu acho que essa mania da exclusão e essa mania de achar que tudo tem que ser feito de uma única forma, e aí usar palavras desse tipo, arruinou, quebrou, eu acho que é só mídia isso. Como é que é o nome daquela metodologia que é dos anos 50, 60 lá, é a metodologia sala de aula invertida. Mudaram o nome, né? Antes era, como é que chamava? Agora virou Cropped. Antigamente era, como é que chamava? Bustier. A mesma coisa, a metodologia da sala de aula invertida. Que legal, tá? Agora a gente tem um motivo metodológico para o professor trabalhar mais tempo do que ele ganha para trabalhar, né? Isso aí é ridículo, isso, né? Assim, a mesma coisa, eu boto no mesmo pé as discussões sobre se a IA pode estar na educação ou não. Vai estar e ponto. Não tem como ela tirar. Já está, entendeu?
E outra, né, que nem a coisa do pessoal que é hipócrita, assim, né, quer dizer, não pode, aí o professor tá lá no cantinho dele pagando o chat GPT para poder montar os materiais dele, né? Eu acho que está na hora da gente ser mais honesto. Pois é, e aí como a gente está trazendo essa discussão à luz da tecnodocência, né, é interessante a gente pensar que na tecnodocência, o que a gente trabalha com os nossos licenciandos, os nossos professores, né, é justamente uma abertura da mente, né, e uma abertura da ação para que os alunos, né, os seus estudantes, né, possam criar a partir do uso das tecnologias digitais. Aí daí que vem a questão do desenvolvimento dos materiais autorais, digitais, educacionais, né? Onde os estudantes, os alunos vão ser produtores, digamos assim, do seu próprio material. E aí é bacana porque das experiências que a gente tem tido nesses 11 anos aí de trabalho, né, desde 2013, é que a inteligência artificial, agora com muito mais força, ela vem ajudar muito, né, aquilo que os alunos fazem no processo criativo. E é muito interessante verificar o quanto os alunos da escola, né, eles carecem de atividades de produção, de criação. É muito interessante, porque quando a gente introduz, né, esse tipo de trabalho para eles sofrem um bocado. Porque eles não sabem, né, como iniciar um processo criativo, eles não têm a menor ideia de como é que eles vão juntar os conteúdos que eles querem com situações do dia a dia deles. E se a gente mantiver a educação nesse formato memorístico, o que vai acontecer? Nunca que eles vão sair desse lugar, né, para poder pensar de uma forma diferente, criativa e inovadora, né? E aí, para o nosso país, isso é péssimo, né, porque nós somos brasileiros, somos colônia ainda. O que é que a gente produz de tecnologia digital para ser consumida por outros povos, outros países, né? O que a gente exporta de tecnologia digital? Ora, se a gente nas escolas, na educação básica, a gente não promove, né, um processo criativo, um processo de inovação, o que acontece? Né? O nosso país fica mesmo sendo colônia, consumindo os produtos, né, tecnológicos digitais que vêm de fora. E muitas vezes o que chega para nós não são as coisas de melhor qualidade, né? É diferente até da nossa agricultura, né? Que a gente produz, né, os melhores melões vão para fora, as melhores bananas vão para fora. A gente consome só o que sobra daquilo que é produzido em termos de agricultura. Aqui no Brasil a gente recebe o quê? A tecnologia digital importada, né, que nem sempre é da melhor qualidade. Então, o que fazer diante dessa situação? A meu ver, a inteligência artificial, ela chega aqui nesse momento e vai mesmo romper com essa história de que a gente precisa estar memorizando as informações para poder dizer que a gente está aprendendo alguma coisa. Respeitando as diferenças, é que nem foi com a calculadora. Sim. Igual. Eu me lembro que o professor tremia se via um aluno com uma calculadora lá nos anos 80, final dos anos 70, com uma calculadora em sala de aula. O professor ficava aperreado porque ele não ia aprender matemática porque ele estava usando calculadora. Tá aí o pessoal fazendo cálculos homéricos, né, que nem tu me contou também nos bastidores a questão da planilha, né, que eu achei legal depois contar para o pessoal. Da planilha eletrônica, né? Sim. Quer dizer, então a gente já teve esse terror N vezes, entende? A gente começou a ter esse terror de fato quando o professor começou a ser leigo e deixou de ser um cara formado em seminário, vinculado a uma religião. Já começou um terror. Né? Pronto, agora a docência vai se acabar, a disciplina vai se acabar, tudo vai se acabar. Não se acabou. Aí vem lá a calculadora, que nem eu disse logo no início, e agora a inteligência artificial. A única palavra que eu acrescentaria na nossa conversa, que eu sei que tu também acredita nela, é assim, ó, ela tem potencialmente a força, a energia para romper com essa inércia, né, que vem de arrasto com toda essa história do arruinar, né, que é assim, ela tem uma força para quebrar os muros digitais, ela tem força
provocar novas coisas, ela tem força para quebrar determinadas tradições que ficam ancorando, né? A tempestade batendo e o barco lá no meio do mar ancorado, né? Vai virar, não tem nem dúvida disso. Então, quer dizer, eu não estou mais fazendo, faz alguns anos que eu não estou mais fazendo muito esforço, nem aqui na universidade, para salvar esta educação ou esta docência que existe. Entendeu? Eu não acho que seja um caminho salvar esse negócio, entendeu? A gente tem que transformar, fazer uma outra coisa. E junto com toda essa história, né, desse potencial, quem sabe lá a gente não mudar a instituição, que eu acho que são os verdadeiros problemas. O problema não é o professor e o aluno, de fato. A instituição é os 50 minutos, é a grade, né? Ficaram discutindo, nossa, quantos anos lá nos anos 90... grade curricular, não pode chamar de grade, pode chamar do que quiser, é um troço que aprisiona. Toda segunda-feira eu tenho aula disso de manhã, depois eu tenho aula daquilo, aí vem o recreio, aí depois tem mais 2 aulas disso, depois eu chamo recreio ainda, né? O intervalo, né? Então, quer dizer, essa coisa que precisa ser mudada. Imagina, prova para passar, aí o cara vai lá, dá um pau, estuda 48 horas antes da tal da prova para passar, e diz assim, nossa, que aluno bom, olha, tirou um 10, aí 48 horas depois já não lembra de mais nada daquilo. Entende? É um negócio assim, doido que a gente vê, né? Que culmina aqui quando a gente anda na universidade, até hoje, olha, desde 84 se ouve essa frase. É o pessoal dizendo assim, pô, só vou aprender mesmo meus lances de engenharia o dia que eu sair da universidade e for trabalhar numa empresa. Eu só vou aprender mesmo a ser médico o dia que eu for trabalhar numa empresa. Então por que fez todo esse negócio? Para aprender uma coisa que de repente é memorística, né? Assim, e que não vai usar? Não faz. Olha, a gente tem que. A minha expectativa é que essas tecnologias e a própria IA, elas tenham potencial suficiente para ir nos provocando, sabe? Provocando a ponto de dizer o seguinte, olha, se não mudar vai ficar complicado, vai ficar até vergonhoso, entendeu? Você vai passar vergonha. Se você não trocar com o seu aluno, que de repente entende mais do que você do celular e tal, que nem a gente viu agora, né? Eles sabem mexer muito mais no smartphone do que no notebook. Inédito essas coisas assim. Então, quer dizer, são essas coisas que eu acho que a IA vai ser bem interessante. Eu sou um fã quando aparece um negócio desse, sabia? Eu acho assim que não tem que demonizar. Na própria universidade, nós não temos colegas que discutem coisas tipo assim, não pode deixar o celular entrar na escola porque vai acabar com... A educação já está acabada. Essas figuras que têm um certo sucesso, elas têm um certo sucesso porque elas têm um sucesso. Senão, por que essas escolas de ponta botam só 1, 2 ou 3 lá, ou 4 ou 40 de 3 mil alunos, bota 40 para ser primeiro lugar no Enem, não sei aonde, tarará. É porque esse pessoal é fora da curva, mas esse é o pessoal que é fora da curva. E eles me chamariam muita atenção se eles botassem 3 mil em primeiro lugar, 2 mil em primeiro lugar. Eu ia dizer, bom, então é a instituição, não é o indivíduo, entendeu? O indivíduo é fora da curva. Fora que essas questões de avaliação também mereciam uma outra polêmica. É um outro programa nosso que a gente pode fazer. Que a gente pode onde discutir. a gente tem, inclusive, a formação acadêmica do mestrado e doutorado em avaliação. Né? Quer dizer, a gente tem condições totais de discutir isso de forma bem legal. Mas assim, só para pontuar rapidamente, né? Então, quando a pessoa faz uma prova, significa o quê? Né? A meu ver, é uma foto que você tira da estrutura cognitiva daquele sujeito que se preparou para aquele momento, entendeu? E aí depois que você bateu aquela foto, no dia seguinte aquela foto pode mudar, né? Pode. E aí, como é que você fala sobre a aprendizagem a partir de uma foto? É muito difícil, entendeu? É muita hipocrisia, né? Porque a gente Isso. sabe e tem psicologia cognitiva suficiente, estudada, para dizer que isto que a gente faz não funciona, não é verdadeiro e é hipócrita. Mas a gente continua fazendo porque a instituição não muda. Mesmo porque a aprendizagem é um processo, o ensino é um processo, docência. A avaliação é outro processo, total. Entendeu? E se você for olhar para as coisas como um processo, em momento algum você vai olhar para uma foto, 2 fotos. Não, se quiser olhar, olha aí para o stop motion, né? Vão ser milhares de fotos que você vai ter que tirar da que nem pessoa. a Cinderela no tempo antigo, né? São 7 mil quadros para você fazer a animação toda. Se começar a cortar algum desses 7 mil quadros, a animação vai perder. A avaliação vai ser muito parecida. Tanto é que a gente tem trabalhado um pouquinho com essa avaliação e tem estudado a avaliação microprocessual, né? Quer dizer, eu estou chamando assim, certo? Mas não é exatamente esse nome, ainda é um nome que tem que amadurecer. Mas a gente percebe essa necessidade de microprocessualizar
essa coisa, achar uma forma de... Isso enquanto a gente não consegue se libertar também desse negócio de 0 a 10, A, B, C, D, satisfatório mais. O ideal, do meu ponto de vista, era se libertar desse negócio, achar um outro caminho para isso, entendeu? E a moral da história é essa. Para que nós possamos fazer uma mudança, para que a IA, vamos dizer assim, não se torne uma ameaça, o jogo que antes era jogado de acordo com as regras do xadrez, em 64 casas, tem que ser mudado. O tabuleiro vai ter que passar a 620 quadros, o número de peças não vão mais ser 16, vão ser outro número, as funções, é um outro jogo. Enquanto nós tivermos que mudar dentro de um tabuleiro de 64 casas, nós estamos lascados. Ou seja, a gente está aprisionado e está numa moldura de um quadro. Estamos dizendo assim, olha, pinta o que vocês quiserem, só que tem que ser aqui, nessa folha 4. Eu não quero mais pintar numa folha 4, eu quero pintar numa folha A3, A2, A0, não quero pintar em nenhuma folha. Isso, muito bacana essa analogia, porque o que acontece? Parece que a inteligência artificial ela está mostrando essa coisa, né? Assim, e quem está nesse jogo, desse tabuleiro de 64, o que está fazendo? Olha, eu posso sair daqui, né? Olhar para essa inteligência artificial e voltar e continuar a jogar esse jogo, fingindo que eu ainda estou aqui e estou participando das mesmas regras, né? Isso. Mas o que a gente tem é uma escapadinha, né? Que pode ser dada através da inteligência artificial. É o que eu acho. Mas eu acho que ela poderia render muito mais do que simplesmente uma escapadinha para poder driblar o jogo, entendeu? Olha, vamos sair daqui, né? Agora, uma coisa que você sempre pergunta e que eu acho assim super interessante é como fazer? Eu defendo a ideia das micro-organizações, tá certo? Eu sou fã das micro-organizações, eu acho que o sistema ele não vai mudar a partir de se ele mudar a partir de uma revolução patrocinada pelo próprio governo, né, ou por neoliberais capitalistas, é óbvio, ululante, que ela vai mudar de acordo com as regras que favoreçam esse tipo de governamentalidade. Por quê? Porque ninguém é doido de querer aplicar uma governamentalidade que vai chutar contra o seu próprio gol. É doido, não vai fazer isso. Só se for, né, fora de ponto. Então eu acho que as categorias, os grupos, né? Tem 54 professores aqui, muito bem, mas tem 5 ou 6 ou 7 que topam fazer algumas coisas desse tipo, entendeu? Assim, com algumas mudanças, eu acho que esse tem que ser o começo. E produção intelectual e pesquisa, né? Professor pesquisar, o professor da pré-escola pesquisar o que ele está fazendo, o professor da primeira série. Eu sou ruim para essas organizações. Sim, né? Porque são anos iniciais, finais, do ensino fundamental. Esse pessoal todo tem que estar produzindo coisas intelectuais. Não quiser botar em congresso, porque não tem mais... Hoje em dia, para a gente fazer uma publicação, paga 500 euros, né? Numa revista boa, né? Sim. Então, quer dizer, já que isso já virou um mercado, então, sei lá, abre sites na internet, um professor que domine e vá tentando trocar, vai na escola do outro, visita. Isso tudo são micro-organizações que, do meu ponto de vista, podem começar a gerar uma mudança. Se a gente tentar fazer essa mudança em larga escala, eu acho que nós não temos push, não temos empuxo suficiente para quebrar a inércia governamental, que é é um petroleiro, né? Para virar um petroleiro é mais complicado. Então a gente tem que começar a mexer dentro mesmo. Você, trabalhamos juntos aqui nas aulas de tecnodocência, junta com mais um ali, mais um acolá, tá entendendo? Junta com o pessoal do audiovisual que topa, né, nos ajudar para fazer o videocast, e assim as coisas vão se misturando um pouco mais, né? E é uma das coisas que a gente preconiza na tecnodocência, digamos assim, né? Porque a interdisciplinaridade é um aspecto que é bastante ressaltado, digamos assim, naquilo que a gente faz, né? É a nossa mola mestra, embora, quando a gente vai trabalhar com tecnodocência, não necessariamente a gente precise trabalhar de uma forma interdisciplinar. Mas se existe essa possibilidade e esse é um caminho, então a tecnodocência já está trazendo essa provocação desde a época que ela nasceu, né? Então, é bacana perceber o quanto ocorre um rendimento maior na aprendizagem dos licenciandos, por exemplo, os que estão se formando para ser professores, quando eles estão trabalhando de forma conjunta. E publicar, né? Mostrar isso. Tem que mostrar isso. Isso, exatamente, né? E a publicação, ela vem muito no sentido de
Primeiro eles têm que produzir alguma coisa, porque não dá para você publicar sem produzir nada, né? Isso. Então o trabalho conjunto e interdisciplinar, ele é bem interessante a partir do momento que a gente tem um aluno, por exemplo, da área de história, um da matemática, um da área de dança. Nossa, 3 áreas completamente diferentes e que vão conversar, né, entre si para saber de que forma eles podem extrair alguma coisa dali. E aí essa conversa entre si pode gerar o MADE, que é o material, então a pessoa pode fazer um podcast, pode fazer um vídeo, pode fazer um blog, pode fazer o que ela quiser, né, o que eles quiserem como grupo, para que a coisa ande. E para fazer isso, utilizar a inteligência artificial é muito interessante, porque esse processo criativo, ele pode ser impulsionado pelo uso da inteligência artificial. E a gente tem tido ótimos resultados. Por exemplo, a gente teve um trabalho com desenvolvimento aqui mesmo no laboratório, com os bolsistas das áreas de Física e Biologia no desenvolvimento de um livro-jogo. E a gente tentando trazer os conteúdos de Física e Biologia e colocando para conversar, e a coisa não estava fluindo, e a gente tentando, se esforçando. Falei, bom, vamos lá tentar ver o que a inteligência artificial pode fazer para nos ajudar. E assim foi muito interessante, porque a gente jogou, né, fazendo a pergunta certa, colocando, né, toda a construção da história que a gente queria construir para colocar no livro-jogo e para que ele tivesse uma característica de jogo também, né? Colocamos e a inteligência artificial nos trouxe, né, várias ideias e possibilidades. Mesmo porque você não precisa utilizar consumir, digamos assim, só uma inteligência artificial. Não. Você pode utilizar mais de uma, né? E aí eu vou citar aqui algumas que são as mais famosas, que estão sendo utilizadas hoje em dia, né? O Copilot, o Gemini, né? O ChatGPT. Então, a gente faz um cruzamento de possibilidades que eles trazem, né? E, de repente, as ideias, elas ficam mais aguçadas, digamos assim. Falam, poxa, eu nem imaginei que eu poderia ir por esse caminho. E aí a gente vai pelos caminhos, né, que a gente escolhe e consegue fazer um produto que é interessante do ponto de vista, digamos assim, para ser utilizado em sala de aula e, ao mesmo tempo, e o principal, é o quanto nós aprendemos para fazer aquele livro-jogo acontecer. Sim. O quanto eu me apropriei dos conteúdos de biologia e de física, né? E o quanto eu consegui ver a relação entre essas duas áreas do conhecimento para o desenvolvimento de um livro-jogo que é um produto, que é um material autoral, né, digital, educacional. Então, você tem esse produto e você pode publicar. Você pode publicar dizendo, olha, eu tenho esse produto que pode ser utilizado na aula de biologia, pode ser utilizado na aula de física. E interessante porque a gente, quando fez o livro-jogo, se pautou em uma questão do Enem, né? Então, a gente também pode fazer o uso daquilo que está em voga e que está sendo cobrado de nós, né? Então, vamos utilizar para que essa coisa ela se concretize. E aí ela pode vir na publicação do link do livro-jogo para outras pessoas utilizarem. A gente pode se aprofundar nos estudos teóricos e escrever um artigo sobre a produção desse livro-jogo ou do impacto que esse livro-jogo tem na aprendizagem de outras pessoas, né? Então, a gente não precisa ficar fechado em provas, né, das antigas, digamos assim, para perguntar, né, a questão da vovó viu a uva, né? A gente pode colocar os nossos alunos a pensar, a criar, a inovar a partir daquilo que a gente tem como desafio, né? E fazendo um uso com uma grande ajuda da inteligência artificial. E aí, Lu, eu acho assim, ó, que a IA, ela tem que ser... Qualquer artefato tecnológico tem que ser visto como um potencial abridor de janelas, entendeu? Ele não é a paisagem que está lá do outro lado da janela. Ele abre janelas, ele mostra possibilidades, ele nos dá acesso a informações, entendeu? Eu clico, vou saber como é que está sendo lá os lances do Hamas, de Israel, de tudo isso, entendeu? Então, quando é que eu pude fazer isso, né? E aí, eu não sei muito bem o que eu vou pensar nisso, então eu entro em contato com uma IA e vejo, e mantenho a minha crítica social, a minha fundamentação política, né? Digo, não, peraí, isso aqui tá meio estranho. Aí eu boto lá, tento interagir com outras informações. Lembra que ela só está coletando informações que existem, né? Que a gente fala sempre isso.
Então eu vejo esse potencial artefato tecnológico não como decisório, mas como uma outra forma de participação, assim como foi o microscópio para a gente ver as células. Entendeu? Só que com mais interações, e seguramente um dia os microscópios também vão ter IA incorporada, isso vai ser os automóveis, aviões, seja lá o quê. E no início dessa transição, com certeza se vai ter muita dor de cabeça, como foi com todas as transições que a gente tem notícia. Todas. As primeiras casas construídas lá de pau amarrado, o cara amarrava mal, soprava um pé de vento, caía tudo. Né? Dá até margem para a história do lobo mau e os 3 porquinhos, né? Então, quer dizer, faz a casa de palha, fez, legal, é mais fresquinho e tal, aí tem uma chuva, um toró, um vendaval, acabou a casa de palha. Então, quer dizer, a gente fazia isso. Ou vocês acham que quando a gente construía casa, por exemplo, de pedras, castelas, as comidas não mofavam? Claro que mofa, a gente sabe que mofa. Então é assim mesmo, a tecnologia vem vindo e vai, é o celular que agora todo mundo caminha, desenvolvendo uma intuição de caminhada, né? Porque o fulano está olhando para o celular e consegue desviar de pessoas que não estão olhando. Eu acho que está desenvolvendo a força, né? Do Luke Skywalker lá do Star Wars. Então, quer dizer, essa coisa assim, a gente tem que integrar, ver o que pode fazer, não perder, não abrir mão do senso crítico. Por isso que a gente defende muito que a verdadeira revolução ela é ética, né? A verdadeira revolução você tem que perceber que é uma revolução ética que nós precisamos. A tecnológica já está acontecendo numa velocidade enorme, agora está na hora da ética. E o que eu penso também, só para ir juntando essas coisas, é que quando você usa, né, quando você integra, eu fico insistindo na palavra integrar, não é só eu usar e jogar fora, não. Quando eu integro esse troço na minha vida, na minha história de estudo, nossa, a minha chance de ter horizontes mais amplos, eu posso escrever lá, digo assim, caramba, me dá uma posição filosófica sobre a questão da vida e a morte com base na ideia chinesa do século, entendeu? Pô, não é legal isso? Não é bacana fazer um negócio assim? Só tem um detalhe, né? Do jeito que ela está hoje, agora, né? Então a gente está falando em 2024, né? Existem muitas verdades e mentiras em termos de informação. Né? Pode ser que no ano que vem, daqui a 10 anos, ela esteja muito mais aprimorada, Sim. que é o que se espera, né, que aconteça. Mas, hoje em dia, né, a gente tem que olhar para essas informações que chegam através da inteligência artificial de uma maneira assim, bastante crítica, o que é maravilhoso. Por que a gente precisa receber a informação e achar que aquela informação que está na sua mão é a verdade absoluta? Com certeza. A mídia, né, o terceiro poder, né, digamos assim, deitou e rolou esse tempo todinho, desde que nasceu, né, em relação a essa questão. Então, aquilo que saía no jornal era a verdade, uma manchete falaciosa, né, era a verdade que todo mundo acreditava. Né? Quantas pessoas passaram por vergonhas, por situações de injustiça, porque saiu no jornal, saiu na revista, que determinada informação era verdadeira e não era, né? Então, a mesma coisa está acontecendo com a inteligência artificial. Salientando que outro dia eu fui comer uma pizza, tá certo? Aí eu vou lá, peço e pergunto, e aí, o queijo é fresquinho? Pro doutor, o queijo é fresquinho e tal. 3 dias depois o restaurante está fechado porque a comida está podre no refrigerador. Quer dizer, dá licença, é um problema ético, entende? Então a gente não pode abrir mão, só porque está escrito no computador é verdadeiro, só porque tal e qual o apresentador de televisão falou, então o problema é verdadeiro. Isso já tem motivo de piada, né? Em filme, já tem filme cômico sobre isso. Então a gente não pode abrir mão de... Outro dia eu estava vendo um político aqui, né, dizendo algo do tipo assim, não, porque eu defendo as mulheres, porque as mulheres isso, as mulheres aquele outro. Aí ele diz assim, porque as mulheres são inteligentes. Aí eu pensando comigo assim, bom, se eu estivesse lá naquela assembleia, eu levantaria a mão e diz assim, elas são tão inteligentes que não estão acreditando em nada do que você está dizendo, né? Porque todo mundo sabe que o cara é um troço, né, na relação afetiva dele, né, cisgênero dele lá. Então, quer dizer, é um negócio doido, as pessoas mentem deslavadamente, né, e são hipócritas deslavadamente. Quantas vezes a gente vê um cara fazendo um baita de um discurso sobre educação, não sei o que, educação nas séries básicas, tal. O cara nunca pisou dentro de uma escola, e se pisou porque ficou lá 2 meses fazendo pesquisa, 3 meses, imagina,
Devia ter pelo menos seriedade para dizer assim, não posso, eu vou falar de outra coisa, vou falar do lugar onde eu estou ocupando. Não tem essa história agora do tal do lugar de fala, que também está sendo usado de uma maneira muito louca, né? Sim, então só quem pode falar sobre sala de aula, educação, é quem já foi professor de chão de escola, né? Então, nesse caso, né? Eu acho que ele precisa dizer isso. Diz, olha, eu nunca trabalhei realmente 10 anos, 5 anos numa escola. Então, o que eu vou falar aqui é falando de um lugar que é de fora, de quem está vendo de fora, de quem estudou isso na teoria. O que vocês que estão dentro acham disso? Eu acho que falta essa humildade, entendeu? E não chegar lá dizendo assim, olha, faça assim, 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 assado, porque lá na universidade a gente estudou que é assim, assim. Imagina! Eu acho que a pessoa tem que se colocar, diz, olha, eu vou falar do que eu penso sobre a questão da mulher. Agora eu sou uma figura, eu sou heteroafetivo, eu tenho as minhas relações assim, assim, assado, eu vou dar minha opinião sobre o assunto. Então vocês, né, a minha opinião não é para ser a verdadeira, parece que é sempre uma queda de braço, né? Se fulano falou, então aquilo ali é verdade, daí já vem pedra e pau e tudo, aí complica. Moral da história, nem tudo aquilo que a gente percebe na IA é necessariamente factual. Verdade a gente sabe que é construída, né? Verdade não existe embaixo de uma pedra, né? Então a pessoa não pode, o segredo, não abra mão do seu senso de racionalidade, do seu senso crítico, da sua capacidade de refletir. E o quanto isso é importante para o professor ter em sala de aula. O quanto é interessante a gente pegar um texto que saiu da inteligência artificial e trazer para a sala de aula, assim, vamos conversar sobre esse texto, por que a gente precisa deixar os alunos imersos nesse contexto e não trazer esse contexto para dentro da sala de aula e conversar sobre ele, discutir sobre ele. Você acha que é certo, você acha que é errado, vamos olhar aqui os fatos em outras fontes, né? Sem ser inteligência artificial. Eu mesma já peguei informações que eu sabia, né, que estava errada e que a inteligência artificial insistia em dizer que era daquele jeito, né? Falei, bom, alguma coisa aconteceu, né? Porque o fenômeno não foi assim, né? Eu vivenciei o fenômeno, eu estava viva, eu vi acontecer, então não aconteceu daquele jeito. Por que a IA está dizendo isso, né? E aí foi interessante entender como é que essa inteligência artificial funciona, né? E que não necessariamente ela vai buscar as informações em fontes seguras, né? Então até as fanfics, por exemplo, elas são utilizadas, né, para que a inteligência artificial construa a informação que ela vai repassar para você. Fanfic, gente, por favor, né? Criação de alguém que pode até se basear em fatos reais, mas que não é ficcional. Então, a inteligência artificial também pode estar trazendo informações para nós, né, que se baseiam em fatos que não são verdadeiros, mesmo porque é o que você acabou de falar, as verdades são construídas. São construídas, né? A ciência faz isso, né? Feyerabend contra o método, né? Quer dizer, o cara faz isso que a gente está falando das fanfics, ele fala da ciência, né? Ele mostra, diz assim, olha, existem muitas ações científicas que são construídas para que o cálculo do fulano, do beltrano, do ciclano dê certo. A gente cansa de ver isso aqui nas pesquisas. Então quer dizer, cansa de ver o que nas pesquisas? O cara está fabricando mentiras? Não é isso que eu estou dizendo. Ele está conseguindo equalizar uma situação dentro de um campo de pensamento, dentro de uma conjectura de conceitos, de valores, de tudo que ele pesquisou, e dentro desta análise ele chega naquele resultante. Então não é uma coisa assim também tirada assim, eu estava caminhando, tropecei, bati com a cabeça e descobri que o universo é isso. Não é isso, né? O que eu estou dizendo é que essas coisas são construídas e que depende muito do jeito que a gente olha, né? O que eu vou usar para avaliar o uso ou não da IA? O que eu vou usar para avaliar? Se eu for usar aquelas provas das antigas de conceito, o que é metodologia da pesquisa, e o cara tem acesso ao meio, você fez uma pergunta inócua. Agora, se eu perguntar assim, levando em consideração a minha existência no bairro tal, ou no bairro onde você mora durante tantos anos, o que você acha que seria um bom problema de pesquisa para o seu bairro? Já é uma outra forma de perguntar. Então, se você não fizer esse exercício de pergunta, você dança. Se você for fazer 2 vezes 2, se você for pedir, nós estamos pedindo a tabuada para os nossos alunos. Entendeu? Eu acho que a gente já poderia pensar em outras relações matemáticas possíveis, entendeu?
Isso mesmo. E eu acho uma coisa bem interessante que você mencionou, e assim, a gente, como está numa conversa, as coisas vão perpassando, embolando, né? Isso. Mas saber fazer perguntas é uma coisa muito importante. Demais. Muito importante. E quem já dizia isso? Era a filosofia. A filosofia. A filosofia que ensina a gente foco a fazer na pergunta. Pergunta que é o tchan. Exatamente. Tanto é que ela foi abolida, né, da educação, porque por que a gente vai querer pessoas fazendo perguntas, né? Sabendo fazer as perguntas certas no momento certo, né? Por quê? E aí, pronto, chega uma inteligência artificial que tem, gente, até curso para você aprender a fazer pergunta para poder receber a melhor resposta da inteligência artificial. E junto com isso chegam algumas pessoas que vêm dizer o seguinte, dizem assim, olha, claro que pode ser até uma coisa não consciente, tá certo? Mas vem pessoas que dizem assim, olha, vamos cortar logo a IA, vamos cortar logo a internet, vamos cortar logo, entendeu? Vamos cortar tudo que nos coloca em risco, entendeu? Da gente ter que voltar a aprender a fazer perguntas. No fundo é isso, né? Quer dizer, só que a ingenuidade faz com que diga assim, isso vai estragar a educação, ou vai estragar a docência, ou vai estragar os conteúdos, né? Quer dizer, no fundo o que está dizendo é o seguinte, olha, cuidado, voltou um troço aí onde nós vamos ter que voltar a aprender a fazer pergunta. Tiraram a filosofia para proteger os sistemas, né, de governamentalidade, tira a filosofia fora para acabar com a reflexão crítica, e outras áreas, história, sociologia, tudo vai diminuindo, achatando. E agora tira a IA e tira o Wi-Fi. Já imaginou? Que nem eu vi, por exemplo, numa universidade na área da administração, o professor entrar e dizer assim, olha, nós vamos trabalhar o software tal e tal no semestre, e nós levamos assim, professor, eu estou trabalhando com um pessoal que é dos Estados Unidos e a gente não usa mais esse software faz 2 anos. Entendeu? E agora, José? Tá entendendo? Então é isso. Quer dizer, esse é o medo, né? O poder começa a ser questionado. Exatamente, né? O que fazer, né? E aí complica profundamente o meio campo. Isso, exatamente. É isso que eu vejo. E aí que eu acho que a tecnodocência pode ajudar bastante, porque a partir do momento que a gente forma professores, em que eles vão desenvolver essa mentalidade crítica, essa reflexão, que eles vão ser protagonistas do processo de desenvolvimento, né? Que eles vão desenvolver, né, ainda mais a sua habilidade de autonomia diante da informação que chega à sua mão. Eu acho que a gente está aí com a faca e o queijo na mão para poder dizer, olha, existe sim possibilidade para a gente fazer coisas diferentes e que elas são significativas e vão trazer respostas positivas. Isso mesmo. Então eu acho que vale a pena, né, a gente investir, né, ainda mais nas ideias da tecnodocência, né, ampliando, deixando não necessariamente ela ficar só aqui como uma disciplina da Universidade Federal do Ceará, mas ampliar. A gente já faz isso do ponto de vista de pesquisa e de extensão, né? Mas a gente precisaria ampliar ainda mais, com mais pessoas, né, trabalhando nessa frente, para que todo mundo pudesse ter acesso a essas informações e a essa vivência, mais ainda, né? Porque existe sim todo um arcabouço teórico que ampara e que embasa, né, todas as ideias que a gente traz, mas é muito importante a vivência, é muito importante a gente colocar a mão na massa e colocar as pessoas para colocarem a mão na massa, né? E aí experimentarem o que é fazer essa tecnodocência diante dessa perspectiva aqui, né, de usar a inteligência artificial para algo maior, para algo mais interessante, mais significativo dentro do processo de aprendizagem, né? Também acho. E eu acho assim, que já que nós estamos em épocas de contemporaneidade, né, e de diversidade, né, qualquer coisa que seja, vamos dizer assim, para cá da interdisciplinaridade é fria. Porque quando você fala diversidade, você fala em diversos conversando. Né? Isso significa, do ponto de vista acadêmico, para mim, a engenharia conversando com a dança, que conversa com o teatro, que conversa com a... Isso é diversidade. Isso. Entende? Não é diversidade eu pegar aluno do primeiro semestre de física falando com aluno do terceiro semestre de física, do quarto... ou então aquela interdisciplinaridade assim, pega um fulano erudito, né? Uma cabeça dessas gregas do passado, que sabe tudo, ou então dos nossos filósofos eruditos que tem por aí, e aí esses caras sabem de tudo. Isso não é interdisciplinaridade, isso é erudição.
entende? Interdisciplinaridade não é tão complexo. Se você não tem uma disciplina na sua vida, os nossos colaboradores aqui, né, o Alex e o Matheus, por trás dos bastidores ali, eles têm as disciplinas deles, eu tenho a minha disciplina. Nós precisamos interdisciplinarizar, tá entendendo? Se o cara for fazer isso, interdisciplinarizar sozinho, é só se for que nem o filme do Fragmentado, o cara tem N personalidades e essas personalidades ainda conversam entre si. Aí talvez, né, num caso paranoico, esquizofrênico dê certo, senão tem que ser corpos humanos diferentes, que são pessoas com disciplinas de vida, não é disciplinas de conteúdo, é disciplinas de percepção de mundo diferentes. Agora, eu não consigo imaginar trabalhar diversidade sem isso, entendeu? Numa multidisciplinar ou disciplinar, isso não vai abraçar a diversidade, porque não consegue, porque não faz o diverso conversar. Entende? Então eu digo já assim, quer trabalhar dentro dessa história da diversidade, de papapá, então pense qualquer coisa, modelo epistemológico de construção do conhecimento da interdisciplinaridade para frente, transdisciplinaridade, multireferencialidade, vá buscar coisas que são em outros modelos de construção de conhecimento. Se você der ré para trás, esqueça trabalhar com a diversidade, vai ser mais uma hipocrisia. Né? Nós dois trabalhamos juntos, tu cuida da matemática e eu da filosofia. Não, isso não é interdisciplinar, isso é condominial, né? Eu cuido do meu apartamento, tu cuida do teu que está no segundo andar. Não. Então esse pessoal precisa se ligar nessas coisas. Eu acho que a IA tem a faca e o queijo na mão, de novo, potencialmente para provocar essa reflexão, para provocar isso, sabe? Eu acho muito legal, assim, todas as tecnologias, desde o tempo dos moinhos lá, quando fizeram os primeiros moinhos para tocar água, eu acho que já tá no caminho bom, entendeu? Tem chance de ser interdisciplinar. Muito bem, você falou uma coisa da interdisciplinaridade que também daria um outro vídeo, né? A gente vai abrindo aqui e vai anotando, né? Isso, mas essa questão do que é e do que não é ser interdisciplinar, né? Existe muita polêmica em relação a essa questão, né? Eu mesma já fui, assim, né, amaldiçoada por alunos, né, de mestrado em sala de aula, falando quem é que disse, né, que isso é desse jeito ou não é, né? Muito bem. O fato é que a interdisciplinaridade nasceu, né, depois de uma separação, né, da ciência, da igreja, e a ciência em si, por si só, também se separou toda, né? Então, o que era uma coisa só ficou assim, esfacelada, e depois de um tempo, assim, as pessoas perceberam que esse esfacelamento não explicava o mundo, né? A complexidade que é o mundo, as pessoas, os seres humanos, né? E aí houve a necessidade de juntar o que estava separado. Como é que você junta o que está separado numa cabeça só? Complicado, não dá para fazer, né? Então, que é o aspecto bíblico da Babel, né? Quer dizer, lançaram a Babel, o que nós precisamos agora construir? Um tradutor. Né? Digitalmente a gente já tem bons tradutores aí agora com IA, né? Então, quer dizer, se foi feita a Babel e aí os povos começaram a efetivamente não mais se comunicar, porque um não entendia a língua do outro, então onde é que nós temos que nos concentrar? Em fazer tradutores. Precisa ter tradutores, e aí a IA pode ajudar também a você falar matematiquez, eu falar filosofiquez e a gente conseguir se encontrar, ou mais fácil, né? Nós dois aliviarmos um pouco o matematiquez e o filosofiquez e o programês e essas linguagens todas e a gente poder de fato conversar entre a gente, né? Perguntar tranquilamente o que quis dizer com isso, né? O que significa isso, né? A gente é só abrir mão de um pouquinho de poder e de... Sim, que a interdisciplinaridade, pronto, né? A interdisciplinaridade ela tem um leque de coisas, né, que caracterizam o fenômeno, eu diria assim. Que é o outro videocast, isso, né? Né? Então, essa Tecnodocast. Isso, do poder é uma coisa muito forte na interdisciplinaridade, e essa seção de tempos e espaços é uma coisa importante. E eu acho que é uma saída possível, sim. Para o uso da inteligência artificial nesse contexto. Né? Isso, e aí, mais alguma coisa, professor, que você queira acrescentar? Eu só queria dizer isso, assim, não pensa assim que isso vai se dar por decreto, né? Que o pessoal da licenciatura, quem quiser trabalhar com essa área, não vai se dar por decreto, isso não se dá.
é uma coisa que tem que ir acontecendo, que nem esse bate-papo que a gente está tendo aqui, depois a gente tiver outras pessoas, não precisa ser super formado numa decisão, vamos trocar ideia, né? O grande barato é trocar ideia. E eu acho assim que sempre assim, né? Veio trocar ideia? Ótimo, então vá com o coração aberto, não tente doutrinar o outro, né? Coloca as suas ideias, veja, né? Procure estabelecer um diálogo e sempre assim, o que eu acho extremamente necessário? Nós temos que pensar de forma inclusiva, né? Paradigmática, né? de cooperação, de colaboração. Isso não é fácil, é um exercício danado. Então, quer dizer, a frase que eu estou dizendo agora, está colaborando com alguém, potencialmente, né? Porque vou saber, é o outro que vai saber se colabora ou não, né? Uhum. Mas eu acho que é isso, eu acho que esse aqui é o caminho. Muito bom, né? Eu também vou nesse mesmo caminho que você está traçando aí, né? Eu acho que não pode ser uma coisa imposta, né? O professor precisa sentir, né? A instituição precisa pensar se vai querer realmente permitir ou não que isso aconteça, mas aqui na tecnodocência a gente tem permitido e tem dado certo, né? E tem funcionado muito bem. Não só porque os alunos gostam de estar aqui conosco, não é só por isso, mas é porque a gente vê um ganho em termos de aprendizagem, né? A gente vê como eles chegam aqui, como eles passam por esse processo, né? Fazendo várias coisas, dentre elas a utilização da inteligência artificial para a construção, para o desenvolvimento aí, né? De inovações, e funciona muito bem porque como eles saem daqui de uma maneira diferente. Então eles saem com mais, eu diria assim, experiências, né? E com mais provocados, desafiados, e a gente sempre diz que é uma sementinha que a gente planta, né, na cabeça deles e que pode ou não germinar. Tudo depende não só, obviamente, da vontade deles, mas do terreno que eles vão estar, né, plantando essa sementinha também. Tem instituições que permitem, tem instituições que não, né? Então a gente sabe que isso é uma... Eu acho que isso até é uma reinterpretação bíblica bem legal, sabe? Porque se tu parar para pensar, porque a gente sempre pensa assim, vou jogar a semente, né? Então olha, cuidado onde você joga a semente. Se for no meio das pedras, a raiz vai ser fraca. Se for no meio dos espinhos, vai matar. Sim, só que os espinhos pode ser eu, a pedra pode ser você, o terreno fértil pode ser um outro ser humano, né? Então que a gente seja terreno fértil para a semente que vai cair, né? E não que o fulano lá, que é o sementeiro, tenha que ficar mirando para acertar a semente no lugar ideal, né? Então, caiu em mim, tá? Então eu não quero ser pedra, não quero ser espinho, deixa essa coisa germinar em mim, né? Uhum. A gente sempre pensa que o cara que joga a semente é que tem que jogar no lugar certo, né? E de repente você tem que se tornar o lugar certo, né? Aí dá jogo. Pronto, filosófico, né? Muito bom. De boteco. A gente encerra aqui então o nosso vídeo, tá certo? De hoje, nosso primeiro vídeo, tratando sobre essa temática, né? Do uso da inteligência artificial na educação, à luz da tecnodocência. Espero que tenha trazido mais reflexões para vocês, mais perguntas do que respostas, né? E que a gente tenha conseguido aí provocar, né? Sentimentos, né? Coloca aí pra gente nos comentários o que vocês acharam, né? O que vocês pensam sobre tudo isso que a gente falou aqui. Vai ser muito legal ouvir vocês, né? Ler, né, o que vocês vão escrever, né, e trazer um feedback também, tá bom? E perguntas e temas, né? Pode sugerir. Pode sugerir também, com certeza, né? A gente tem buscado por polêmicas, né? Porque para nós são muito importantes, porque bate justamente naquilo que a gente desenvolve em termos de tecnodocência, então vale muito a pena, né, vocês também estarem participando desse processo, tá bom? Então a gente agradece demais a participação de vocês. Se vocês gostaram também, lembra aí do joinha, né? Para deixar pra gente, a inscrição, o sininho, tá bom? E na próxima vez, né, no nosso próximo vídeo, né, a gente vai estar trazendo aí uma nova polêmica, sempre vinculando as questões da tecnodocência. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até!